Olá, tudo bem com vocês? Me chamo José Farias, faço curso técnico em informática e hoje vamos falar sobre o SSD. Antes de explicarmos mais, entretanto, é bom tirarmos a dúvida sobre o que significa SSD e o HD. O SSD é a unidade de disco sólido e o HD é a unidade de disco rígido, ou simplesmente disco rígido. Os HDs passaram por evoluções nos últimos anos, o que exigiu aplicações e dispositivos de armazenamento ainda mais sofisticados, capazes de unir desempenho rápido, capacidade razoável de armazenamento, menor consumo de energia e durabilidade. Surgiram as unidades ou discos SSD em resposta para essa necessidade. Acredita-se que o nome faz alusão à inexistência de peças móveis na construção do dispositivo, o que já não acontece nos HDs, que precisa de motores, discos e cabeçotes de leitura e gravação para funcionar. Vamos agora falar sobre os conceitos. O SSD é a sigla para Solid State Drive, o que significa unidade de estado sólido, em tradução livre. Trata-se de um tipo de dispositivo para armazenamento de dados, que de certa forma ocorre com os discos rígidos. O SSD é um componente que armazena dados em computadores e consoles de videogame. Ele substitui o HD tradicional e ainda garante mais rapidez ao sistema, graças às velocidades maiores de leitura e gravação. Vamos falar agora sobre as características. Em aparelhos SSD, o armazenamento é feito com um ou mais chips de memória, dispensando totalmente o uso de sistema mecânico para o seu funcionamento. Como consequência, unidades do tipo acabam sendo mais econômicas no consumo de energia, pois não precisam alimentar motores ou componentes semelhantes. O dispositivo SSD pesam menos e, em boa parte dos casos, podem trabalhar com temperaturas mais elevadas que aquelas suportadas pelos discos rígidos. Além disso, o tempo de transferência de dados entre a memória RAM e a unidade SD costuma ser muito menor, agilizando o processo de dados. Vamos falar agora dos tipos. São dois tipos, o SATA e o M2. Vamos falar agora sobre o SATA. O SATA é o mais popular atualmente e também um dos primeiros modelos a chegar ao mercado. Apresenta uma dimensão de 2,5 polegadas, o mesmo tamanho do HD convencional e o mesmo tipo de conector, não sendo possível usar o SSD SATA e o HD em uma mesma máquina. Vamos falar agora do M2. O tipo M2 de SSD é o mais novo em seu formato, mais leve e muito menor que o SSD tipo SATA, e o formato lembra muito uma placa de memória. Assim sendo, podemos entendermos tanto o SD quanto o HD compartilham a mesma função, guardar arquivos. Esses dados ficam salvos no disco para sempre e não somem quando o computador é desligado, ao contrário da memória RAM. As principais diferenças estão na forma como os arquivos ficam armazenados, assim como velocidade, consumo de energia, barulho, vida útil e preço. Com isso, dá para resumir a diferença entre o SD e o HD com certa simplicidade. O SSD oferece velocidade maior, reduzindo o tempo de carga de programas. Esse sistema operacional em 20 vezes ou mais. Atualmente, a memória SSD no notebook é muito usada, sendo encontrada nos menores notebooks do mercado. Obrigado a todos que assistiram nosso vídeo sobre rádio e disco SSD. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.